E vocês estão demolindo o último pilar de sustentação do governo. Então, assim, está configurado. Objetivamente, houve o crime de responsabilidade, como houve o crime de responsabilidade também do Lula, está configurado. E não tem o que ele possa fazer para corrigir, para esquentar isso, né, para burlar. Tomamos as medidas necessárias para proteger a nova regra fiscal e seguiremos atentos. O Brasil está à beira do colapso político e econômico. O dólar atingiu impressionantes 6,30 e rumores de impeachment já circulam nos bastidores políticos em Brasília. Uma recente festa de final de ano dos petistas, que deveria comemorar vitórias, acabou em troca de acusações e brigas, expondo uma crise profunda no governo Lula. E agora, com mudanças drásticas no Banco Central, fica a pergunta: será que Lula ainda terá forças para salvar o seu mandato? Ou Geraldo Alckmin está pronto para assumir de vez o controle do país? Jornalista da Rede Globo, famosa por defender o governo, fica sem palavras e não tem o que debater sobre esse fato. Fique até o final, porque vamos revelar informações exclusivas sobre o que realmente está acontecendo nos bastidores e o impacto disso em sua vida. E você, acha que Lula segura essa crise? Ou Geraldo já está pronto e de olho na cadeira presidencial? Comentem aqui e bora debater. Veja. Eu tava falando com uma fonte agora antes de entrar no ar ali da base do governo, tá? E eu tô falando assim, da base mais governo impossível. Eu tô falando com gente do PT. E essa fonte me disse o seguinte: Dani, o governo, ele tá chegando aos seus 2 anos meio sem ar, tá esgotado. Tem uma ideia de que as coisas vão obrigatoriamente se movimentar por conta das eleições na Câmara e no Senado, mas a percepção interna é de que, mesmo para os muito próximos, o desgaste está muito grande. E aí ele me relatou uma cena que eu achei sui generis. Ou melhor, cristalina. Uma cena que mostra para vocês o tamanho do nível do desgaste. A bancada do governo, né, do PT, fez uma reunião que era para ser uma coisa, um jantar, uma coisa leve, meio que para misturar a reunião de preparação do pacote de gastos, da votação do pacote de gastos, com uma espécie de confraternização de final de ano. E aí a fonte estava me relatando: o senador tal levou um peixe, o senador Randolfo, que é o líder do governo no Congresso, levou um camarão, porque a ideia era fazer uma coisa ali leve. Foram 2 integrantes da cúpula da Fazenda representar a Fazenda para explicar um pouco por que tinha que mexer nas coisas. Gente, azedou o clima, que muita gente saiu sem comer, que me disse a fonte. Figura de linguagem? Pode ser, mas o apetite foi embora. Porque na hora que foram dizer por que precisava mexer no BPC, benefício de prestação continuada, que é pago a pessoas da terceira idade, 60 a mais, né, com dificuldades motoras, explodiu esse gasto, mas são pessoas que ganham pouco. Então vai ter uma mudança no cálculo, que é uma espécie de tentativa de conter um pouco a explosão do pagamento desse benefício e entender se tem gente recebendo ilegalmente. E diz que um dos maiores protestos veio do senador Paim, que também está no PT histórico há muitos anos, dizendo um diagnóstico de que, assim, como é que eu vou justificar isso para minha base? Cadê a história que vai provar que tem gente recebendo isso aqui indevidamente? Qual foi o tom da discussão travada com os integrantes da Fazenda? Então, para você entender, para passar esse pacote do Haddad, o sufoco foi dentro do PT. Chegou um momento em que os 2 integrantes da diretoria, do secretariado do Ministério da Fazenda que estavam lá, ouviram o seguinte: vocês estão demolindo o último pilar de sustentação do governo, que são os mais pobres, que são os que recebem benefício de um governo de esquerda. E explicaram, lutaram. Então, assim, a Fazenda está vivendo um papel quase que quixotesco dentre os próprios petistas. O que explica um pouco, e aí eu vou fechar esse bastidor aqui para vocês, com uma conversa que eu tive ontem com um ex-parlamentar, mas que circula muito, muito, muito alto, dizendo: é impossível dar certo com um governo cujo Lula é cercado no Planalto só de petistas. Não tem ninguém para trazer uma ideia nova, ou lançar um questionamento, uma provocação. Não vai funcionar desse jeito. A gente até fala, porque ele ele esteve a vida toda no partido de oposição, mas é um pragmático, um grande líder pragmático. Ele disse: a gente até fala, precisa ter alguém aqui para dar um respiro. Bem, o dólar, gente, até agora, o governo PT torrou mais de 250 bilhões de reais nas reservas internacionais para tentar segurar o dólar. E o dólar está a R$ 6,11. O governo torrou da nossa reserva, reserva cambial, praticamente o dobro do que ele economizaria com o corte de gastos. Olha a loucura! Esse pacote de corte de gastos que tem ali, calcula em 70 bilhões de economia até 2030, na semana passada o governo torrou mais do que o dobro disso. Como que uma matemática dessa vai dar certo? Olha, Bruno, eu acho que é uma questão de tempo, sim. E conforme o quadro vai se agravando e a tendência é essa, aumenta-se a pressão. E óbvio que tem que haver o fator político, né? Por que não há impeachment de ministro do Supremo? Porque, pelo menos por enquanto, esse papel caberia ao Senado, já que também está claramente configurado o infringimento a artigos da lei de impeachment por parte de ministros do Supremo, de atuação político-partidária, não se declarar impedido, quando ele, por obrigação, por lei, teria que se declarar impedido em processos que ele está atuando. Então, assim, está configurado. Objetivamente, houve o crime de responsabilidade, como houve o crime de responsabilidade também do Lula, está configurado. E não tem o que ele possa fazer para corrigir, para esquentar isso, né, para burlar. Por mais que o Congresso dê algum tipo de autorização, porque já foi cometida a pedalada fiscal, e não foi uma, foram várias, em várias áreas, inclusive. Então, o que está faltando, sim, é esse componente político, mas além disso, a gente não fala isso com felicidade, Bruno, porque é óbvio que cabe a nós da oposição
buscar sempre ali o confronto com o nosso adversário político, mas é preocupação com o país, onde é que nós vamos parar? Com a taxa de juros subindo desse jeito, o governo comemorando uma taxa de desemprego baixa, mas equivocadamente, porque a taxa de desemprego é medida por quem vai procurar emprego. A gente vê a quantidade de pessoas que estão no seguro-desemprego, portanto não estão procurando emprego, é astronômica, é recorde também no nosso Brasil. Mais recordes agora produzidos, dados do próprio TCU, do déficit, do prejuízo absurdo que esse governo está dando nas estatais, quer dizer, dinheiro do orçamento que ele tem que botar lá nessas estatais para poder fechar o balanço dela, para poder honrar com os fornecedores, os serviços que essas estatais prestam, tirando o dinheiro do orçamento onde tem que ser investido em segurança pública, em saneamento básico e um monte de outra coisa. Então está faltando por enquanto, mas parece que o caldeirão vai ganhando corpo, porque ninguém percebe nenhuma reação racional por parte do governo, mais uma vez sempre negando, é um negacionismo absurdo. Eles preferem manter uma narrativa mentirosa, abastecer grande parte da mídia com bilhões de reais para tentar sustentar uma imagem positiva do governo, e o país derretendo, afastando investidores, e a gente não consegue ter nenhuma expectativa de que esse cenário vai mudar. Então, não sei se vocês já se deram conta por que é que eu estou fazendo essa pequena conversa com vocês. É que hoje nós estamos oferecendo um presente, uma novidade ao Brasil. Esse jovem chamado Galípolo está assumindo a presidência do Banco Central. E eu queria dizer para o Galípolo que seguimos mais convictos que nunca. Lula passou a vida inteira falando que o Banco Central não pode ser independente, tá? Que a estabilidade econômica e o combate à inflação são as coisas mais importantes para proteger o salário e o poder de compra das famílias brasileiras. Tomamos as medidas necessárias para proteger a nova regra fiscal e seguiremos atentos à necessidade de novas medidas. O Brasil é guiado por instituições fortes e independentes que trabalham em harmonia para avançar com responsabilidade. Eu queria, Galípolo, dizer para você uma coisa muito importante. Eu quero que você saiba que você está aqui por uma relação de confiança minha e de toda a equipe do governo. E eu quero te dizer que você será certamente o mais importante presidente do Banco Central que esse país já teve, porque você vai ser o presidente com mais autonomia que o Central já teve. Porque eu tenho certeza que pela tua qualidade profissional, pela tua experiência de vida e pelo teu compromisso com o povo brasileiro, certamente você vai dar uma lição de como é que se governa o Banco Central com a verdadeira autonomia. Por isso eu quero te desejar boa sorte, que Deus te abençoe. Eu quero que você saiba que jamais haverá da parte da presidência qualquer interferência no trabalho que você tem que fazer no Banco Central.